Vamos lá, então estamos começando aqui a nossa jornada dos 21 dias. Para começar essa jornada, eu preparei algo especial para vocês, algo que eu faço de maneira recorrente já há alguns anos, que é a maneira como eu avalio e como eu projeto o meu próximo ano. É claro que quando a gente fala de avaliação, de projeção, a gente imagina que vai acontecer ou que vão acontecer algumas coisas, porém a gente não tem controle sobre elas. A gente tem controle sobre aquilo que a gente planejou e como a gente reage a partir daquilo que a gente planejou, né? Eu gosto de uma frase que diz assim: nenhuma estratégia resiste ao campo de batalha. Quando você vai jogar o jogo, realmente a tática é diferente, né? Eu gosto da frase que o Garrincha falava, né? Quando falavam para ele fazer jogada ensaiada, ele perguntava se o adversário vinha fazer o ensaio também, né? Para a jogada acontecer como deveria. E de certa maneira, apesar da ironia, faz algum sentido, não é verdade? Porque a gente pode estar aí preparado, fazendo o nosso trabalho, porém a gente vai enfrentar aí diversas situações que não estão programadas, que não estão no meio do caminho. Então talvez uma das coisas mais importantes do nosso planejamento seja a gente aprender como lidar com essas situações inesperadas, como lidar com essas situações diferentes e como trabalhar para fazer o planejamento de fato acontecer, né? Essas duas coisas equilibradas, eu acho que isso já vai ajudar a caminhar bem. Você está vendo aqui que meu cenário não está com a iluminação, com a câmera, com o microfone perfeito, porque eu decidi fazer realmente esses 21 dias de última hora e estou fazendo de maneira assim muito artesanal, mas eu creio que com o coração aqui empenhado você vai receber esse conteúdo, tá certo? Eu também não vou fazer nenhuma edição, estou fazendo como se fosse ao vivo aqui, tá? E vou estar transmitindo isso aí para vocês. Provavelmente eu vou fazer em duas etapas para facilitar a subida do vídeo, né? Quando eu for subir o vídeo aí, fica menos pesado. Vou fazer em duas etapas por causa disso. E eu vou passar para vocês aqui alguns ensinamentos. E o primeiro deles é caneta e papel. Toda vez que você for fazer uma aula, toda vez que você for fazer uma masterclass, né, como nós estamos propondo aqui, caneta e papel na mão para você poder anotar. Eu poderia fazer alguns PDFs, algumas coisas para ajudar vocês, mas eu optei por não fazer. Eu tenho feito isso nos meus últimos treinamentos, não por preguiça ou por não ter quem faça, pelo contrário, só de ouvir alguém ouvir aqui falando que eu não fiz o PDF, alguém já vai querer fazer, vão sair no tapa brigando para ver quem vai fazer. Não é esse o problema, não é esse o caso. A questão é que eu quero de verdade, de fato, que você se concentre, você faça aí o seu caminho, o seu desenho, do jeito que você gosta, ou crie, né, um sistema, se você ainda nunca participou de uma aula assim e tal, crie aí o seu sistema, a maneira como você vai fazer essas coisas. O que nós vamos falar aqui nessa Masterclass? Nós vamos falar sobre como avaliar o ano que passou, né? Como que a gente olha para esse ano e algumas dicas de como fazer o nosso ano novo funcionar melhor, de como fazer o nosso ano novo ser mais produtivo, enfim, mais de tudo que você quiser aí, né? Você que vai escolher as suas metas. E no final tem um bônus. Eu vou falar para você um segredo que eu faço, que é algo que eu acredito, que eu gosto de fazer e que tem dado muito, muito certo. Beleza? Então vamos lá? Vamos começar aqui a nossa Masterclass fazendo uma avaliação do nosso ano anterior, tá? Como que a gente pode avaliar o nosso ano? Primeiro que foi um ano muito complexo, né? Não foi um ano normal, não foi um ano de costume. Eu não sei vocês aí, mas aqui onde a gente está, mais ou menos em março, eu acho, final de fevereiro, começo de março, houve aquele lockdown total, assim, fechou tudo e tal. E as pessoas começaram a trabalhar home office, enfim, muita coisa aconteceu, né, até a gente chegar até aqui. Muita gente perdeu emprego, muita gente entrou em depressão, muita gente teve diversos problemas, né? É claro que a igreja teve um papel muito importante nisso. Nós assistimos muita gente, né, com relação ao sustento, alimentação e tudo mais, principalmente bairros carentes aqui da cidade.
e também um apoio psicológico, né? Muita gente precisou de um apoio psicológico, muitos casamentos sofreram, né? E eu entendo tudo isso e é claro que isso pode acontecer, nós somos humanos, nós estamos sujeitos a essas situações e nós não temos controle dela, né? Quem de nós controla, né, essa situação ou o que está acontecendo aqui? Nós não controlamos de fato, né? Por outro lado, eu conheço muita gente que se deu muito bem na quarentena, ou porque funciona melhor de home office, ou porque desenvolveu ainda mais os seus negócios, ou porque criou novas empresas, novas alternativas, ou porque melhorou o casamento, o relacionamento, o casamento não só sobreviveu à crise, como melhorou na crise, né, no corona crise aí, no coronavírus. Então a pergunta é, né, por que essas pessoas, porque em um mesmo ambiente pessoas conseguem ter reações diferentes? Porque de fato nós somos diferentes, né? Isso é fato. Eu gosto do exemplo que meu pai me dá, né? O meu pai fala sobre a criação, né? Comigo e com a minha irmã. A minha irmã é um ano e meio mais nova do que eu, né? E a gente cresceu muito junto, assim, vivendo, experimentando tudo muito junto. E segundo meu pai e minha mãe, e eu acredito nisso porque, né, eu faço parte do pacote aí, a criação foi muito igual, muito igual. Tipo assim, tudo que um recebeu, o outro recebeu, né? Com relação a tudo, carinho, atenção, presentes, tudo dentro do possível aí, a gente recebeu de maneira igualitária, né? E nós somos completamente diferentes. Talvez ali um ou outro detalhe que a gente se assemelha, por exemplo, nós dois somos desinibidos, nós conversamos, falamos, né? Damos palestra, aulas, vídeos, né? Como estou fazendo aqui agora, mas de um jeito totalmente diferente, com uma preparação anterior totalmente diferente. Enfim, com estilos totalmente diferentes, porque nós somos diferentes, nós somos únicos, nós somos criados por Deus, né? E a gente falou sobre isso na live hoje pela manhã, né? Na live do dia 0, né? E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus de maneira única, né? Não tem ninguém que é igual a nós, mesmo sendo criado no mesmo ambiente, pelo mesmo pai, pela mesma mãe, estudando na mesma escola. Tem um monte de fatores ali que, apesar de o meu pai e minha mãe proporcionar algo igual, entre aspas, para a gente, nos fez diferentes, né? Então, por que as pessoas reagem de maneira diferente na pandemia? Porque nós somos diferentes, nós somos únicos. É só você pegar essa impressão digital aqui. Essa impressão digital, ela é única. Essa íris aqui do meu olho, né? Ela é única. Então, isso nos torna únicos de fato. E Deus pensou em nós, Deus sonhou conosco de maneira única antes da fundação do mundo, assim como diz a palavra de Deus. Agora, nós estamos falando sobre como avaliar esse ano, né? E o que a gente pode fazer. Então, o que eu faço geralmente é pegar uma lista, né? Uma folha de papel, como eu sugeri para você agora, e fazer uma lista, né? De todas as coisas boas que aconteceu, anotar as coisas boas que aconteceram, fazer uma lista, e anotar as coisas ruins que aconteceram, né? As coisas que você não gostou, as coisas que saíram do seu controle, coisas que não teve que fazer. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é para vocês fazerem essa avaliação. Se você quiser, fique à vontade, pausa o vídeo agora, tá? Pausa o vídeo agora e você escreve tudo, tá? Se você, de repente, não, estou escrevendo e tô te vendo aí e tal, não tem problema também, cada um do seu jeito aí, fica à vontade, o importante é que você faça, né, o exercício. Então, liste aí as coisas boas, as coisas que foram legais, as coisas que você gostou e liste as coisas ruins. E é o que você vai fazer, né, a partir desta avaliação, a partir desse papel. Se você já despausou o vídeo, já voltou aí, né, eu espero que sim, o que você vai fazer? Primeiro você vai olhar para as coisas ruins e você vai analisar duas coisas importantes, tá? Primeiro, o que você pode fazer para melhorar e para que essas coisas ruins não voltem a acontecer. Muitas das coisas ruins que acontecem para nós
são coisas que a gente mesmo plantou, a gente está colhendo só o que a gente plantou. Claro que situações como essa crise do corona, não precisa nem falar, pega muita gente de surpresa, mas de fato, quem estava mais preparado psicologicamente se saiu melhor. Quem estava mais preparado financeiramente se saiu melhor. Quem estava preparado para reagir a situações adversas se saiu melhor. Então, se algo nisso aí saiu em desacordo com aquilo que você era capaz de reagir naquele momento, eu sugiro que você faça um plano de ação para que isso não se repita. Então, nessa avaliação, nesse balanço do ano anterior, você faça isso, né? Você faça essa avaliação de como você pode melhorar. E a segunda coisa que você pode fazer depois de uma avaliação é fazer uma avaliação de como você reagiu a coisas que não tem o que fazer, né? Por exemplo, algumas pessoas durante esse ano sofreram, por exemplo, sei lá, um vendaval que destelhou sua casa. Tem algo que você possa fazer com relação a isso? Tem algo que você possa fazer para resolver isso? Dificilmente. Uma situação extremamente adversa, complicada, que você não estava preparado para responder. E não tem como estar preparado para isso, mas tem como você reagir de alguma maneira, né? Existem pessoas que vão chorar, que vão entrar em depressão, pessoas que vão ficar desesperadas, pessoas que vão ficar desconsoladas, tem pessoas que vão ficar catatônicas, que vão ficar paralisadas, e tem pessoas que vão falar assim, cara, vamos lá, o que a gente pode fazer para reagir? Né? Nós vamos ter uma aula aqui de inteligência emocional, né? Eu convidei o Javier para estar com a gente aqui para falar de inteligência emocional conosco. Eu acho que vai ser super legal a gente tratar disso, né? E vai apoiar. E se você é uma dessas pessoas que quando fez a sua avaliação percebeu que reagiu mal a algumas situações, né? A inteligência emocional vai te ajudar a dar essa resposta de maneira diferente, ok? Agora, olhando para o lado bom. Para o lado bom, nós fazemos duas avaliações também, ok? Primeira, o que de tudo o que aconteceu de bom pode ser potencializado? O que de bom pode ser potencializado? Já parou para pensar nisso? Né? Avaliar ali o que você fez, que foi legal, que rendeu, que deu certo. Como potencializar tudo isso? Você é capaz de potencializar tudo isso. A grande maioria das coisas, das situações, você vai ser capaz de potencializar. E qual a segunda coisa muito importante, gente? Muito importante. É agradecer, ok? Mas eu criei um tópico só sobre ela, né? Pós-avaliação, né? Do que fazer para o próximo ano. Então eu não vou falar de agradecimento aqui agora, só dar um asterisco aí, a gente vai falar delas daqui a pouco, ok? Vou ter uma parte aqui só sobre agradecimento, ok? Então, balanço do ano de 2020, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. O de ruim a gente vai avaliar, né, aquilo, como a gente reagiu e como a gente pode melhorar com relação a isso, o que você pode fazer para não repetir os erros e como trabalhar sua inteligência emocional para reagir de maneira diferente a algumas situações. E na parte boa, né, o que você pode potencializar e que você deve agradecer, ok? Esse é o balanço do nosso ano de 2020. Eu recomendo fortemente você fazer, principalmente se você nunca fez. Eu acho muito legal você fazer essa avaliação, essa autoanálise e, presta atenção, não tenha pressa, ok? Se você precisar pausar o vídeo aqui, pausa o vídeo, dedica tempo para isso, gasta tempo. Eu tinha um chefe que me falava algo muito interessante. Falava assim, conversa com o papel, sabe? E ele falava isso quando a gente precisava ler uma regra, um manual lá do nosso trabalho, né, do banco que eu trabalhava, e as pessoas não sabiam, o que eu faço aqui? O que eu faço assim? O que eu faço assado? Ele falava, conversa com o papel. Né? Nesse caso é um outro tipo de conversa, né? Para você descobrir o que o papel está falando. Nesse caso seria tipo conversa com a Bíblia, né? A Bíblia pode falar muitas coisas para você, mas nesse caso que eu estou falando agora aqui é conversa com o papel, é você e o papel. Coloca no papel e faz essa autoanálise, né? Essa autoavaliação de como tratar o seu ano, beleza? Feito isso, nós vamos partir para as nossas 5
tarefinhas aqui, ok? Para planejamento do nosso ano. Lembrando que além dessas 5 da Masterclass, nós vamos ter 21 temas que podem te ajudar a se desenvolver. Eu vou postar um tema por dia aqui nessa página que você está assistindo esse vídeo. Vai ter um tema por dia com um convidado especial diferente. Você vai gostar demais e é muito provável que o primeiro já esteja na sua tela. Você faz a Masterclass, depois da Masterclass você entra para fazer a primeira aula aí com o nosso primeiro convidado especialista dessa temática, ok? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa aprender e praticar para o seu planejamento de 2021 é tratar a exceção ao contrário. Tiago, pelo amor de Deus, como assim? Como tratar a exceção ao contrário? Geralmente, como que você vive sua vida? Você fala assim, sei lá, estou de dieta, mas hoje eu vou abrir uma exceção, vou comer um brigadeiro. Eu estou aqui estudando, mas hoje eu vou abrir uma exceção, vou assistir Netflix o dia inteiro, ok? Gente, deixa eu falar para vocês, não tem nada de errado em você abrir uma exceção de maneira controlada, ok? Se você está aí numa dieta restrita, a gente vai ter essa conversa sobre alimentação com a doutora Luciana, você está numa dieta restrita e tudo mais e tal, de repente você sentiu vontade de comer um doce e tal, você vai abrir uma exceção. Se for uma exceção, se for controlado, tudo bem, ok, beleza. Mesma coisa para o caso do estudo da Netflix e para qualquer outra coisa que você fale assim, vou abrir uma exceção, vou fazer algo assim. Mas, cara, por que a gente não faz uma exceção ao contrário? Por que a gente não faz uma exceção para algo bom? Tipo ao contrário, tipo assim, hoje é o meu dia de lazer, já sei, vou abrir uma exceção e vou estudar. Já parou para pensar nisso, como isso pode ser interessante, você inverter as exceções? Gente, presta muita atenção, ok? Você precisa de tempo de lazer, você precisa de tempo de descanso. Não estou falando aqui para você nunca mais descansar, nunca mais assistir Netflix. Estou falando para você olhar, analisar a sua vida e ver aonde você pode abrir uma exceção ao contrário. Geralmente a gente abre uma exceção para fazer uma coisa errada, entre aspas, né? Por que não abrir uma exceção à nossa regra e fazer uma coisa boa, uma coisa certa? Ok? Por que não a gente inverter as exceções? Então, o primeiro convite que eu quero fazer para você incorporar nesse ano novo, é você fazer exceções ao contrário, ok? Vamos trocar hábitos ruins por hábitos bons. Vamos trocar aí, ou avaliar muito bem o tempo que a gente gasta com um certo entretenimento. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já fez essa avaliação, né? Eu não vou mostrar o meu iPhone para você agora porque ele está gravando esse vídeo. Mas no iPhone você tem lá uma lista, você pega lá quanto de horas você gastou no iPhone e com o que você gastou. Não sei se o Android tem, deve ter também, provavelmente. Quanto de tempo você gastou e como você gastou esse tempo. Cara, faça essa análise. Faça essa análise, pelo amor de Deus, e veja quanto tempo você tem dedicado para coisas inúteis. Primeiro que vira um vício, né? Tipo assim, parou, desbloqueia o celular e olha alguma coisa. Abre o Instagram, abre o Facebook, abre um joguinho, qualquer coisa desse tipo, né? Já parou para pensar se a gente abrisse uma exceção e ao invés de, aonde a gente parar abrir o Instagram, a gente abrisse um livro? Abre um livro online ali para você ler? Ou para assistir um vídeo educacional, um vídeo que você vai ter algum tipo de crescimento intelectual, um vídeo sobre explicações da Bíblia, alguma coisa nesse sentido? Já pensou se a gente trocasse, né, as exceções? Esse é um convite para você fazer, cara. Anota isso e tenta incorporar como um hábito na sua vida. Vai ser muito legal o primeiro dia que você fala assim, vou abrir uma exceção, vou fazer algo bom no lugar de algo ruim. Já parou para pensar nesse momento? Eu acredito muito fortemente que pode te ajudar demais você fazer esse shift e incorporar ao seu dia a dia essa troca, né, de um hábito ruim
por um hábito bom. Então, esse é o primeiro convite que eu tenho para fazer para você. Troque a exceção. Vamos fazer a exceção de coisas boas no lugar de coisas ruins e não só de coisas ruins no lugar de coisas boas. Tá bem? Tá bem explicado? Acredito que foi legal. Então, vamos para a próxima. A próxima, como eu falei para vocês, é o agradecimento, né? Eu falei que eu ia falar mais sobre isso. É um dos 5 tópicos que eu vou abordar aqui. Eu queria falar sobre gratidão, sobre agradecimento. A gente até no Desascope, né? O Douglas criou uma frase chamada agradece que cresce. Né? Vocês já viram o Douglas falando isso na pregação e tal? E a gente tem incorporado a gratidão, o agradecimento como um estilo de vida, né? A gratidão como um estilo de vida. E é muito legal. Eu queria dividir algo com vocês. Eu não sei se todo mundo já me ouviu falando sobre isso. Eu acho que cabe aqui para a gente falar de gratidão. Se você fizer uma análise, né, sobre ansiedade e depressão, né, essas duas coisas. Ansiedade é aquela preocupação com o futuro, né? E a depressão é estar presa a coisas do passado. Cara, eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada disso, estou dando uma definição muito simples, ok? Não quero ser acadêmico nem científico nesse momento, mas basicamente as emoções relacionadas à depressão estão ligadas a coisas do passado e a ansiedade a coisas do futuro, ok? A não acreditar que aquele futuro vai ser da maneira como você deseja ou espera, né? Então, eu queria ler com vocês aqui um versículo que eu acho muito massa e me ajudou muito. Deixa eu só abrir ele aqui. Está em Filipenses 4, é muito tradicional, né? A maioria de vocês já deve conhecer esse versículo. E ele diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Cara, eu sou muito pra frente, muito alegre, muito feliz, muito animado. Todos os dias eu acordo cedo. Sou aquelas pessoas que chegam no trabalho gritando: uhul, vamos lá, como é que é? Bom dia, todo mundo, vamos lá. Já reparou que todo vídeo do Instagram de live eu começo muito bom dia ou muito boa noite. Eu tô sempre muito animado. E até irrita algumas pessoas, né? O fato de a gente ser feliz, assim, animado, algumas pessoas têm dificuldade com isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque um dia eu me lembro claramente que eu me peguei ansioso por algo que estava para acontecer. E eu conheço a Bíblia, e eu conhecia esse versículo, e eu sabia o que ele dizia. E eu falei: Deus, eu acredito na sua palavra e para mim não é possível que isso seja uma mentira, é uma verdade. Mas se ela é uma verdade, por que eu não estou conseguindo incorporar essa verdade como verdade na minha vida? Por que eu estou ansioso se a tua palavra diz não andeis ansiosos? E eu fui analisar esse versículo e eu reparei algo que eu queria compartilhar com vocês, ok? Diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou seja, não tem possibilidade de a gente andar ansioso, ok? Antes de ficar ansioso, antes da ansiedade acontecer, o que você faz? Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Então ele está relacionando a ansiedade com um pedido que você acha que não vai ser atendido, né? Porque se você tá ansioso é porque alguma coisa ali no futuro tá fugindo do seu controle e você está achando que não vai acontecer, tá? Inclusive, algumas pesquisas científicas dizem que 80% das nossas preocupações de fato são coisas que nunca vão acontecer. Sabe, você fala assim: estou preocupado com alguma coisa? Então 80%, cientificamente comprovado, 80% estou preocupado com o que vai acontecer, 80% nunca vai acontecer. Então pode despreocupar um pouco mais aí. Mas o que o versículo diz, ó: sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. E eu falei: Deus,
Eu estou orando, eu oro, eu suplico, né? Suplicar e insistir ali, igual aquela figura da moça com o juiz iníquo, né? Aquela parábola que Jesus conta, né? A moça suplicou, pediu pelo amor de Deus ali e tal, né? Então eu estava nessa situação, eu estava orando, eu estava suplicando, só que eu sempre passei despercebido por um detalhe. Olha o que diz o final do versículo: pelas suas orações e súplicas com ações de graça. E aí eu parei para pensar o que seria ações de graça. Na nossa cultura a gente não tem o costume, né, de ação de graças. E recentemente, até no último final de semana, foi o feriado americano, talvez um dos mais importantes, tirando ali o feriado da independência, é o dia de ação de graças, né, para os americanos. E é um dia muito importante onde eles agradecem um fato que, se eu não me engano, foi uma colheita que eles tiveram depois de um tempo de muita neve e tal, alguma coisa relacionada com isso também. Não conheço exatamente a história, mas parece que foi um ano que eles foram abençoados, apesar de nos anos anteriores a colheita não ter sido boa e muita neve, muito frio e tal. Mesmo assim eles conseguiram algo para colher e para comer. Então eles fizeram um dia de ação de graças por causa disso, ok? E com todo respeito, né, aos meus irmãos americanos e reconhecendo que eu acho muito massa ter um dia de ação de graças, né, você agradecer ao Senhor, de fato para mim não é a essência da ação de graças. Por quê? Porque se de fato eles estão acontecendo por algo, se eles estão agradecendo por algo que aconteceu, não é uma ação de graça, né? É ali gratidão, um agradecimento, sei lá, né? Até mesmo como é que a Valéria falou esses dias? A Valéria falou educação, né? Tá agradecendo por educação. A Valéria falou isso numa das pregações dos vídeos dela esses dias, eu achei muito bom. É só educação, se você está agradecendo por algo que aconteceu, ok? Então, ação de graças, o que é? É agradecer por algo que de fato ainda não aconteceu, ok? Como que eu vejo ação de graça na Bíblia? Né? É uma fé depositada no Deus que você conhece, sabe que tem a solução, e um Deus que já está no amanhã, que já está no futuro, que já está na solução que você precisa para aquela situação, seja ela algo que você de fato gostaria que acontecesse ou não. Deus já está lá, Ele já sabe o que aconteceu. E você confiar nesse Deus, nesse nível, aí é ação de graça. É agradecer antes mesmo de que algo aconteça, porque você sabe o Deus que você crê, você sabe que Deus já está lá, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo quando o seu telhado é levado por um vendaval, todas as coisas acontecem pela vontade de Deus. Até mesmo quando você contrai uma doença, até mesmo quando as coisas não vão bem financeiramente, até quando você perde um parente próximo, um amigo próximo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, então, como que a gente entende isso biblicamente, né? Como que a gente pode ter exemplo disso? Cara, eu vou contar rapidamente para você algumas histórias, eu selecionei 3 histórias que eu gosto bastante, que me mostram o que é ação de graça. Primeiro, quando Abraão ele vai subir a montanha com Isaac. Então, se você sabe a história, né? Abraão foi chamado ali da sua terra, da sua parentela, da cidade do seu pai, para sair de lá, para ir para um lugar onde Deus mostraria para ele. Ele caminhou por esse lugar, caminhou até chegar, né, nesse lugar, e em um dado momento ele recebeu a promessa de que ele seria pai de uma multidão, de nações, né? E Abraão já era velho, você sabe da história, eu vou encurtar aqui, né? Abraão, a sua esposa também é velha, os dois não podiam ter filhos, não tinham filhos, teve lá o filho com a escrava, aquele, né, problema todo e tal, mas um dia nasceu o filho da promessa, o Isaac,
aquele que seria o responsável ali por tudo que Abraão iria viver, a concretização da promessa, né, de Deus. E aí Deus, depois de um tempo, Deus fala para Abraão sacrificar Isaac. Deus fala assim: Abraão, beleza, valeu pelo seu filho aí, obrigado, mas eu quero ele como um sacrifício a mim. E Abraão foi, e Abraão preparou ali, saiu escondido da Sara, né, senão Sara não ia deixar. Se eu não me engano, ele pegou 2 escravos, 2 servos, o Isaac, alguns animais ali, e foram para o lugar onde eles fariam o sacrifício. Chegaram no pé da montanha, né, o Monte Moriá, famoso Monte Moriá. Chegaram no pé da montanha. Abraão fala para os servos dele, fala assim, ó, pode verificar aí no versículo, eu não vou abrir agora porque senão eu vou levar muito tempo, mas pode verificar, ele vai falar assim, ó, para os servos: nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Cara, presta atenção. Nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos, tá? O que é isso, gente? Isso é ação de graça. Abraão estava indo adorar a Deus, ok? O sacrifício de adoração a Deus era o próprio filho dele, mas ele confiava no Deus em quem ele cria. O Deus que deu a promessa para ele, que tinha mostrado para ele que era mais do que suficiente, né? Enquanto nosso Deus, enquanto nosso provedor, enquanto alguém que promete e cumpre, né? Quando Deus vai prometer para Abraão, quando Deus vai dar a promessa para Abraão, ele fala simplesmente assim: juro por mim mesmo, porque era algo tão poderoso que ele estava criando ali, que não tinha como nenhuma outra coisa servir de juramento senão ele mesmo. Então, Abraão, entendendo isso, ele falou: cara, eu conheço esse Deus. Esse é um Deus que me tirou da minha terra e me levou para um lugar melhor. Esse é o Deus que me fez prosperar nessa terra, que me perdoou de um monte de coisa errada que eu fiz. É um Deus que me deu um filho quando eu era estéril, que vai fazer desse filho uma grande nação. Que a minha descendência vai ser mais numerosa do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Então, eu conheço esse Deus, eu sei quem é esse Deus. Então nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Eu não sei se o menino vai ressuscitar, eu não sei se vai acontecer um milagre, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que nós subiremos, nós voltaremos, e nós adoraremos e nós voltaremos. Entende? Quando a pessoa sabe quem Deus é, que Deus já está no topo da montanha, entendeu? Deus já está lá, Deus já está lá. Ele não sabe ainda o que vai acontecer, se o menino vai ressuscitar, se Deus vai prover o cordeiro como proveu, ele não sabe, mas ele sabe. Ele vai subir a montanha, vai adorar a Deus, e Deus já está lá, e ele vai voltar com o menino. Isso é ação de graças. E aí você sabe da história, o cordeiro, né, provido pelo Senhor, ele não faz o sacrifício de Isaac, faz o sacrifício do cordeiro, faz todo um simbolismo ali, aquilo que vai acontecer com Cristo, não é o que nós vamos falar aqui agora, mas isso é ação de graça. Outra coisa que você pode verificar, outra história que eu gosto muito, né, que você vai ver algumas vezes acontecer na Bíblia, é sobre Davi. Quando Davi, já comandando os exércitos ali, já como rei, né, ele vai enfrentar alguns adversários. Davi está na noite anterior à batalha escrevendo um salmo. E ele fala assim: Deus, os meus inimigos são maiores do que eu. Aos olhos deles nós somos pequenos, eles podem nos destruir, nos destroçar, aqui nós estamos perdidos, lascados. Nós vamos morrer. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu estou aqui e eu sei o Deus que me trouxe até aqui. Até ontem eu era um pastor de ovelhas, hoje eu sou o rei da nação que o Senhor escolheu para trazer o Messias. Uau, até arrepiei aqui. Já parou para pensar nisso, cara? Os inimigos de Davi a maioria deles eram mais fortes do que eles.
Todavia, ele se alegra no Deus da sua salvação, ele já agradece antes de acontecer, na noite anterior ele ganha a batalha, por quê? Porque ele sabe que no dia seguinte, naquela batalha, Deus já está lá. Se ele batalhar para a glória de Deus, vivendo ou morrendo, é para a glória de Deus. E ele é presenteado por Deus com uma graça de vencer todas as batalhas. Não há um registro histórico, pelo menos eu não conheço, me corrija se eu estiver errado, de alguma batalha que Davi tenha perdido no campo de batalha. Por quê? Porque Davi sabia o Deus que estava lá no dia seguinte. Davi sabia o Deus em quem ele cria e ele já se alegrava nesse Deus um dia antes, mesmo diante de inimigos mais poderosos do que ele. E a pergunta para você é: você considera os seus inimigos mais fortes do que você, as situações mais fortes do que você, as adversidades ao seu redor mais fortes do que você? Não tem problema, deixa eu te contar um segredo, o seu Deus já está lá, o seu Deus ele conhece o amanhã, o seu Deus está preparando tudo para você, independente do resultado, independente do que acontecer, você pode se alegrar nele. Por isso o meu convite para você é que você viva uma vida de agradecimento, confiando com fé que esse Deus já está lá. Por isso você não anda ansioso por coisa alguma. Por isso Davi, Abraão e muitos outros personagens bíblicos eram gratos a Deus e viviam antecipadamente essa gratidão, porque já sabem que Deus está lá. Agora, qual que é o maior ato de ação de graça para mim? O maior ato de ação de graça que eu conheço é um sacrifício feito na cruz há 2000 anos atrás, quando Jesus entrega a sua vida em ação de graça a Deus, dizendo: olha, Pai, a minha vida está entregue ao Senhor no lugar deles que vão crer em mim 2000 anos depois. Jesus sabendo que você hoje creria nele, que você hoje viveria por ele, para a glória dele, 2000 anos atrás se ofereceu em sacrifício no seu lugar, crendo que no amanhã Deus estaria contigo, que no amanhã Deus estaria te salvando através do sacrifício dele. Isso é um exercício, o maior exercício de ação de graça de todos. Conhecer Deus a ponto de dar a sua própria vida em favor desta causa, em favor da obra de Deus. Jesus deu a sua própria vida como ação de graça a nós. E ele fala assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não estão entendendo o que está acontecendo aqui, eu estou me oferecendo como ação de graças ao Senhor. E é legal que na cultura judaica, né, tem, eu não vou me lembrar agora, acho que é festa das primícias, né, se eu não me engano, onde há uma tradição de se chacoalhar o primeiro molho, o primeiro feixe, né, para mostrar a Deus, esse aqui é do Senhor, para que todos os outros venham bons igual esse aqui. Ok? E é o que Jesus fez, né? Jesus foi o primeiro sacrifício, a primeira colheita, né? Para que as próximas viessem, para que nós estivéssemos aqui agora, e nós somos consequência dessa atitude. E como cópias de Jesus, nós temos que viver em ação de graças, tanto doando a nossa própria vida como amor, como ação de graça e amor a essa obra, né? Essa obra maravilhosa que é o Evangelho, que é a propagação do Evangelho do Reino de Deus, dar a nossa vida por isso. É por isso que os apóstolos morreram, porque eles entenderam isso. Mas em todas as situações nós vivemos com ação de graça. E aí, cara, olha que sensacional. Qual que é a sequência do versículo? Quando nós agimos com ação de graça, orando, suplicando com ação de graça. Olha o que diz assim, versículo 7, Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em
Cristo Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a ciência está comprovando cada vez mais a ligação entre a nossa mente e o nosso coração, a ponto de dizer que muitas doenças que são psicológicas têm dado problema no coração. É por isso que estresse causa infarto, por exemplo. E alguns cientistas já estão dizendo, como eu já disse, não sou cientista, eu fiz algumas pesquisas para falar sobre isso, universidades americanas estão dizendo da ligação da mente e do coração associada à ansiedade, ok? Por quê? Porque há um desalinhar da pulsação, né? Tem umas ligações eletromagnéticas aqui, e a pulsação do coração fica diferente da pulsação da mente. Quando você desalinha mente e coração, você acaba ansioso e você sofre problemas de ansiedade. E como realinhar a mente e o coração? A ciência diz para você: exercícios de gratidão. Ser grato é um exercício de alinhamento de mente e coração. Mas deixa eu te contar um segredo. 2000 anos atrás, antes da ciência dizer isso, o apóstolo Paulo disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu fico enlouquecido quando eu vejo isso, quando a ciência comprova cientificamente aquilo que a palavra de Deus já nos diz há 2000 anos atrás, cara. Eu fico emocionado, eu fico alegre, eu fico eufórico. Por quê? Porque o nosso Deus garantiu para nós a solução do mal do século, do maior problema que a humanidade enfrenta hoje, que é a ansiedade, a depressão, as doenças de desalinhamento de mente e coração. Como que a gente faz isso, gente? Com uma vida de gratidão, uma vida de gratidão a Deus, de viver ação de graça em todo o tempo, em todo momento. Você já parou para pensar que isso pode e deve ser incorporado no seu dia a dia? Ação de graça, né? Exercícios, são duas coisas, exercícios de gratidão e ação de graça. Quando você se pegar ansioso, faça uma oração de agradecimento pelo que vai acontecer, que mesmo você não sabendo, você sabe que o seu Deus já está lá por você. Mesmo que se vai acontecer algo bom ou ruim, não interessa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus já está lá. Então incorpore nas suas orações e súplicas o agradecimento pelo que vai acontecer, mesmo que você não saiba o que é, mas você crê o que é. Você crê que é o melhor de Deus para você, mesmo que não pareça bom, mesmo que não seja bom, mesmo que nos olhos humanos, na cosmovisão humana natural não seja algo bom. E incorpore na sua vida exercícios de gratidão, por exemplo, ao finalizar um dia, né? Eu tenho um exercício que eu faço, não todo dia, assim, eu já fiz mais isso, né? E até depende do meu ritmo, eu faço mais ou menos, mas no final do dia listar pelo menos 3 coisas pelas quais eu sou grato. Cara, você vai ver que vida incrível que nós vivemos, que mesmo num dia difícil e turbulento, mesmo no dia mau, você tem muito pelo que se alegrar, muito pelo que se alegrar. E você pode e deve fazer exercício de gratidão, porque cientificamente falando, você vai alinhar sua mente e o seu coração, vai se livrar de ansiedade, de depressão, de doenças que estão ligadas a essa falta ou esse erro na frequência, ok? Da mente e do coração. Tinha muito mais coisa para falar sobre isso, mas quero terminar falando sobre uma disciplina espiritual que eu vou acrescentar aqui nas orações, nas súplicas e na ação de graça, que tem a ver com o alinhamento da mente e do coração, que é a meditação. Nós temos muito popularmente difundido a meditação oriental, não é o que nós como cristãos fazemos, ok? Eu não sei, talvez a Val vai falar sobre isso quando ela for falar aqui nos 21 dias, talvez até eu peça para ela falar um pouquinho sobre meditação, mas de fato a palavra de Deus diz para a gente meditar, a palavra de Deus diz para a gente incorporar esse hábito na nossa vida e você precisa fazer isso.
Outra coisa muito importante, né? E a meditação cientificamente ela nos ajuda também a esse combate de desalinhamento, porque a meditação ela traz aí uma tranquilidade para o nosso corpo. E como que nós fazemos a meditação? Posso falar depois com a Val, vou pedir até para ela falar sobre isso já, né? Estou decidindo aqui. Como que nós fazemos isso, gente? Nós fazemos isso introduzindo a palavra de Deus na nossa vida como verdade. E isso aumenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então talvez se te falta fé para crer que Deus está lá no amanhã, embora você saiba que Ele esteja, você não tem fé suficiente para isso, desenvolvendo a meditação, você vai gerar fé suficiente para fazer ação de graça e acreditar que Deus está lá. Ok? Beleza, galera? Eu vou fazer um intervalo agora, tá? Vou cortar esse vídeo aqui para a gente não precisar fazer edições e eu volto no segundo tempo falando sobre as outras 3 características que faltam. Falei sobre a exceção, falei sobre o agradecer e vou falar mais 3 agora no próximo vídeo. Valeu e espero que você esteja gostando e curtindo e incorporando esses hábitos à sua vida.